Olá pessoal, meu nome é Zaine. Meu nome é Monique e na prosa de hoje vamos conversar sobre registro na educação infantil. Vem prosear com a gente! Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o Prosa está estreando, né, um novo formato de podcast. Nós estamos gravando o podcast, mas também estamos gravando vídeo para o YouTube. Então a gente está muito feliz e eu espero que vocês gostem. Vocês podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, iTunes e outros. E também podem nos ver agora no YouTube. Por favor, não esqueçam de nos avaliar bem, deixem seus comentários, suas dúvidas. Vamos à prosa e esperamos que vocês gostem. Monique, hoje a gente está fazendo um formato novo aqui, né, no Prosa. Com toda uma produção, luzes, equipamentos, né? Então a gente está com essa proposta de fazer o podcast e ao mesmo tempo gravar o vídeo. E eu espero que vocês gostem bastante, né? A gente está bem empolgada. Felizes em estrear esse novo formato. Vamos prosear então. Zaine, como começo a fazer o registro na educação infantil? Por onde começa esse registro? Bom, primeiro, eu acredito que a gente tem que entender o que é o registro, né? E principalmente o que não é registro na educação infantil. Então, o que não é o registro é classificar as crianças, né? Determinar as crianças por aquilo que elas estão aptas ou não aptas a fazer, ou por aquilo que elas não fazem, marcar os famosos xizinhos, né? Em perguntas prontas já, né? Para respostas prontas. E o professor ter esse olhar de observar a criança somente para ver o que ela sabe ou o que ela não sabe, isso não é registro. O registro na educação infantil, ele envolve a história daquela criança, da turma e do trabalho do professor, que eu acredito que, né, seja o mais importante até, porque se o professor não registra, isso também mostra o trabalho dele, o que ele faz, aquilo que ele se preocupa. Até a importância que ele dá para dar significado ao que a criança está fazendo. Sim. E nós fizemos uma pauta aqui, né? Antes a gente conversou muito, né, Monique, sobre o que é o registro. Então, o registro feito de maneira mecânica, ele não é registro. E ele não vai servir de maneira a apoiar o professor na prática e também não vai evidenciar o que realmente aconteceu. O registro é o contar a história daquela turma, daquela criança, e talvez essa criança ela não atinja o objetivo que você tem determinado, mas ela tem uma história até chegar ao ponto em que ela está ou ao que ela viveu ali dentro daquela turma, das propostas que você fez. E aí, ao contar esse percurso, né, ao contar como foi essa história, cada um tem um ponto de vista, né? O modo como aconteceu a história depende do ponto de vista desse narrador. E o professor é o narrador dessa história junto com as crianças. Então, essa história não vai ser sempre igual. Por que eu falo isso, né? Só fazendo uma pequena relação com algumas práticas. A gente tem, por exemplo, algumas pautas que ajudam a gente a registrar, que são essas, né? Muitas vezes essa maneira mecânica que a Zaine mencionou, mas ela parte do pressuposto de que todas as turmas serão iguais, todos os anos as coisas acontecerão de maneira igual, e não é assim. Ela pode até servir de ponto de partida para algumas reflexões, mas ela, por si só, não serve como um registro, porque você vai acabar usando essa pauta da maneira que a Zaine mencionou, para medir o que a criança aprendeu ou não, e não vai conseguir contar uma história, né, a partir dessa pauta. E a pauta é só um dos exemplos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas formas de registrar. Mas algo que a gente estava conversando aqui também é a respeito da importância que o professor dá para o registro. E aí, na nossa conversa antes de começar, a gente resgatou essa história do professor, né? E a relação que o professor tem com o registro. Se a gente for parar para pensar, há alguns anos atrás, e aí quando eu falo alguns anos, eu estou falando de 30 anos mais ou menos, o que é um tempo relativamente pequeno, se você pensar, né,
em mudança de paradigma, até algum tempo atrás, o registro que o professor tinha servia para medir, né? As pessoas na educação infantil talvez nem fizessem avaliações, e os professores de ensino fundamental, eles faziam provas que serviam para medir. Mais ou menos lá pelos anos 90, né, que começou-se a divulgar novas ideias a respeito, e até com a Jussara Hoffmann, com o Lucchesi, em que eles colocam: a avaliação não serve para medir, mas serve para avaliar o percurso. Então não adianta você medir lá no final do ano o que aquela criança aprendeu ou não. Se você não conseguiu corrigir rota, se aquilo não serviu para você perceber o que você precisava mudar no seu trabalho, o que você precisava oferecer a mais ou a menos, que recursos você podia ter além daqueles que você já estava usando. E aí que se começou a pensar também na necessidade de registrar, de escutar as crianças. Então, se a gente olhar para trás, 20 anos, 30 anos, a gente não tinha essa necessidade, é um tempo relativamente pequeno e a gente pode ver que estamos aprendendo ainda a registrar. E aí, como é uma coisa que eu particularmente considero recente, a nossa formação inicial, os cursos de pedagogia, eles ainda não deram conta de ensinar o futuro professor a registrar. Então a gente acaba aprendendo isso na prática quando a gente vai para o chão da sala de aula. Mas infelizmente, em muitos momentos, e eu digo muitos mesmo, a gente ainda olha o registro como um fardo a mais, não como algo inerente à nossa profissão. Que é o que ele é, né? Eu sou professora, eu tenho que registrar. Não, parece assim, eu tenho que registrar porque lá no final do ano eu vou ter que fazer um relatório, eu vou ter que preencher uma ficha, eu tenho que tirar uma foto porque depois eu tenho que fazer o mural, como se o registro sempre estivesse atrelado a um produto final. E aí eu volto a pensar no registro como uma avaliação e não como uma avaliação do processo, algo que me ajuda no processo, né? E que conta a história da turma. E a gente achou importante falar isso porque se a gente entende essa história, e a gente aqui não está falando que está errado, que na época que a gente usava o registro como uma forma de medida, a gente fazia errado. Era o que a gente sabia fazer naquela época. Sim. Mas a gente precisa entender essa história para perceber o porquê que ainda hoje o registro pode ser visto como algo difícil de fazer, porque a gente ainda está em processo para se sentir à vontade e também para fazer o uso correto desse registro na nossa prática, né? E assim, né, a gente precisa olhar para a história, né, pensando em pedagogia e das práticas, a didática, né, que se é usado, mas olhar para a nossa história também enquanto professora, né? Estava até comentando aqui com a Monique antes que eu só consegui observar o quanto eu era uma professora centralizadora quando eu comecei a me ver nos vídeos. Por exemplo, né, tem um planejamento que é muito usado aqui na onde eu trabalho, que é sobre misturinhas, né? Então você vai fazer receitas, vai fazer misturas de tinta, enfim, vai usar ali vários materiais envolvendo textura, né? Cheiros e bem adequado para as crianças pequenas, né? Uma experiência enorme, né? Sim, muito rica, né? Uma oportunidade, assim, incrível, que dá um super trabalho, porque você vai ter que juntar todo esse material, você vai, né, ter que organizar a rotina, planejar e tudo mais. E aí, ficava tudo na minha mão. E eu via ali fazendo, por exemplo, massinha, né? Olha a farinha. Aí eu mesma colocava a água, o corante. Aí eu passava de criança por criança, assim. Agora você dá uma amassadinha, né? E quando eu me vi naquela situação, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com essas crianças? Que judiação. O olhinho deles brilhava, assim, para ver a massinha e querer colocar a mão. E eu lá segurando a massinha, né? Então, assim, não é só a orientadora falar para você, né? Quem tem a orientadora pedagógica, né? Ou coordenadora, ou não é só o diretor, ou a escola, a proposta, ou até sua colega de trabalho falar para você. Você precisa olhar para sua história. Porque quando a gente olha, aí sim, né? Eu olhei para minha história e eu falei, peraí, eu estou fazendo algo equivocado aqui, estou fazendo isso automaticamente. Porque eu já vinha fazendo isso há muito tempo. E não era só em projetos assim, em outros também, né? Até no parque. Ah, vai cair, né? Olha, né? Ficar em cima. Então eu me via assim numa pessoa que precisava mudar. E eu mudei. E essa experiência da Zane,
nos ajuda até, né, a entrar numa reflexão a respeito do porquê que eu tenho que registrar. Porque se eu não tenho essa visão, se eu não tenho essa motivação, se eu não sei para que eu uso, realmente eu vou olhar para esse registro como um fardo, como a gente falou, como uma burocracia, né? E não é essa a intenção. E esse exemplo da Zane é um dos motivos pelo qual eu tenho que registrar. Por quê? Se eu estou lá fazendo as intervenções com as minhas 30 crianças, pensando nos materiais que eu vou colocar ali, tentando captar os insights que eles têm para saber que pergunta eu vou fazer. Olha quantas ações eu estou fazendo enquanto eu estou ali no meu fazer pedagógico. Eu não vou conseguir refletir naquele momento sobre o que eu estou fazendo. Ah, tá dando certo isso aqui, eu vou continuar desse jeito porque tá bacana. Ah, não, eu não consigo fazer isso. Eu estou no calor do momento. Então eu preciso revisitar. E aí quando eu gravo um vídeo, quando eu gravo um áudio, eu consigo visitar aquele momento com outro olhar, muito mais calmo. E aí sim eu consigo refletir sobre a minha prática, né? Outra coisa importante também falar de registro, porque assim, né? É igual álbum de casamento ou de uma viagem. Só tem foto boa, né? Então a professora também corre o risco de cair nessa, de só ter coisas boas ali no registro. E o registro também precisa ter os perrengues, né? Ele precisa ter aquilo que não deu certo, para que você retome. Então, uma foto bacana, outra, um vídeo bacana, outro da sua prática, entre eles existe uma história ali, naquele meio caminho, que talvez não seja tão legal a gente olhar para o vídeo, ou para, né, eu tô falando aqui da minha prática, porque não é porque eu me vi centralizadora que eu era uma professora ruim, isso não é verdade. Né? A gente já falou até sobre isso outras vezes. Você se esforça, você faz o seu trabalho com a melhor das intenções, né? Nenhum professor entra na sala de aula para, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. É questão de olhar mesmo e de buscar melhorar, de buscar isso que a Monique falou. Em outro momento, com calma, eu vou retomar isso que aconteceu e aí sim eu vou conseguir fazer um registro real. E aí não só um registro que imprime aquilo que deu certo, mas um registro que imprime a história de verdade daquela turma, daquela proposta, enfim, da experiência que aconteceu. Esse é um dos motivos, né, do porquê eu ter que registrar, para eu revisitar a minha prática. E o outro é esse que a Zane também mencionou agora, que é contar a história da turma. E compartilhar a história da turma, com as crianças. Eles precisam visitar o percurso que eles fizeram também, para entender o que está acontecendo. Então, quem vai ajudá-los a fazer isso? É a professora. Então, esse é um outro motivo também pelo qual eu tenho que registrar, para que a criança consiga ver a história dela. E essa história do registro, né, da educação infantil, ele está muito entrelaçado com a própria história da educação infantil, né? E até do corpo que ela foi tomando ao longo dos anos, das décadas, né? E antes ela não tinha essa intenção, né? Da criança aprender, da criança viver uma experiência, da criança ser ouvida. Era para assistencialismo, né? Mais para o cuidar do que do educar. E ao longo que isso foi se tornando junto, né? Isso tá entrelaçado, né? Indissociável, não tem como tirar. Outra questão também que eu acho importante a gente falar aqui é sobre esse olhar para a própria prática, né? Então, se você olha, aí você vai fazer os seus registros, que é o que a gente quer contar aqui para vocês. Quais tipos de registro ajudam um professor? Então, assim, tem um podcast que a gente fez já tem um tempinho que fala sobre o uso de tecnologias. Hoje, a gente tem aí celular, né? Tem notebook, tem câmera, mas aí uma professora que não tem isso, que ela não vai ter condições, né, de tirar fotos ou fazer vídeos, ou às vezes ela tá sozinha, né, na sala. Então a gente vai ter que lançar mão do bom e velho registro, né, de caderno de anotações, que, assim, muitas professoras, né, com mais experiências aí que eu me encontrei, a Monique também falou, né, Monique, encontrou várias, que olha, é assim que você faz, que até ensina, né,
É assim que você faz? Então, de repente, até ter uma folha para cada criança e ali anotar o que ela conquistou, o que ela viveu de experiência mesmo e que foi bacana. E o caderno, ele ajuda, não é somente para dizer que no final eu vou fazer algum relatório ou algo para se entregar para a instituição, não é isso. Mas é de você conseguir voltar e olhar de novo para aquilo que já aconteceu. Eu me lembro de uma professora, isso no começo da minha carreira, em que a gente não tinha celular assim, né, dessa maneira, e ela sempre tinha um gravador, desses antigos, pretos, de fita, e ela gravava os momentos de roda de conversa, ela gravava esses momentos de fala espontânea das crianças, que ela sabia que ia acontecer na sala. E aí, o que eu penso a respeito disso, né? Lá atrás, ela já usava esse gravador. Tive uma professora amiga também que falou sobre o caderno, como a Zane mencionou. Todas elas pensavam antes no que elas iam precisar para aquele momento para conseguir fazer esse registro. Se eu confio só na minha memória, eu não vou conseguir representar a minha criança e nem a história que a minha criança e a minha turma viveram junto comigo de maneira fiel, de maneira rica, né, com detalhes. Então eu preciso do registro para isso. Mas eu preciso me organizar para registrar. A Zane falou das formas de registro, falou das fotos, dos vídeos, uma pauta. A gente deu o exemplo da pauta como uma forma perigosa de registrar, mas ela pode ser um ponto inicial para a sua reflexão, né? Se você tem alguns objetivos, alguns pontos que você quer observar, você antecipa na pauta e vê se a criança está fazendo de tal maneira, daquela maneira, de outra maneira. É importante falar sobre a pauta, que a gente sempre usou uma pauta assim, sim, não, ou de xizinho. As pautas que eu elaboro pensando num registro real precisam ter perguntas abertas. Como fulano faz isso? O que ele disse nesse momento? Porque assim, se a gente quer uma educação infantil personalizada, que é um atendimento próximo, real da criança, então não tem como eu ter uma pauta igual para a escola toda. Isso é inviável. E é isso que eu penso, sabe? Você trazer a teoria para a prática. Esse é o maior desafio do professor. Você tornar vivo aquilo que você vê na teoria, muito bacana, né? E vários autores hoje falam sobre esse olhar, sobre essa escuta, mas trazer isso para a prática. E como que eu faço? E o professor fica, né? Então, essa pauta personalizada, essa pauta pensada e exclusiva da sua turma. Para aquela proposta. Sim, né? aí sim ela é uma pauta válida. Além da pauta, né? A foto, o vídeo, a gravação de voz, tudo isso precisa ser planejado. Então, como eu posso fazer esse registro? Como que eu registro? Tem que pensar antes. Não adianta você ali no calor daquele momento, você está sentado com o seu grupinho de crianças, de repente você está num pequeno grupo ou com um grande grupo, você falar assim, deixa eu ir buscar meu celular porque eu vou precisar registrar isso aqui. Você já perdeu, né? Você já saiu dali. Então, planeje antes. Vou fazer o registro usando gravação de voz, que é muito válido, a gente usa pouco, né? Vou fazer com gravação de voz, eu vou deixar o gravador ali do lado, seja do celular, seja um gravador mesmo. Gente, a gente tem tripé hoje em dia, então, de repente eu não tenho uma outra pessoa para fazer para mim, porque pode acontecer e acontece muito, mas eu ponho meu tripé com o celular ali na sala, porque eu vou conseguir gravar. Eu ligo ali e vou lá fazer atividade com as crianças e deixo ele rodando. Eu vou usar um papel e uma caneta, eu vou deixar esse papel e essa caneta ali do meu lado na hora que eu vou começar a fazer essa proposta. Seja no momento que eu esteja só observando as crianças, ou seja no momento que eu esteja prevendo fazer algumas intervenções. Porque eu posso ter momentos em que a minha intervenção já foi planejada e ter momentos em que o meu planejamento, o planejamento da minha ação passa pela observação atenta, né? Então, eu vou deixar tudo ali na minha mão. Mas para eu fazer, além de planejar, eu preciso também ter disciplina.
de pensar o que eu vou registrar hoje. Isso não quer dizer que eu vou registrar a minha aula, o meu dia, das 7 da manhã ao meio-dia, ou do meio-dia às 5 da tarde. Não quer dizer que eu vou registrar tudo. Mas eu vou planejar e ter a disciplina de registrar aquilo que eu planejei, né? Que eu previ que era necessário, que eu pensei numa pauta, que eu pensei que vai ser importante para contar a história da turma. Acho que esse é um bom caminho para quem está começando e para quem não está começando a se organizar para conseguir fazer o registro. Quando começa o registro? Quando você começa a trabalhar com aquela turma. Exatamente, no primeiro dia. Você já vai. Aliás, quando você pega as fichas e vê o rostinho de cada um e vê quem já frequentou a escola, quem não frequentou, e vê quem tem irmão, quem não tem, tudo isso já são dados que vão enriquecer ali os registros da sua turma. Você já está conhecendo a sua criança quando Sim. você lê o nome dela na ficha. Então o professor precisa entender isso, né? Eu começo antes. Outra questão que eu acho importante a gente falar sobre a busca pessoal, por quê? Quando a gente trabalha numa instituição, seja ela pública ou particular, ela tem uma diretriz, ela já tem uma organização mesmo, né? Porque assim, para quem que a gente registra? A gente registra para nós mesmas, né? Registramos para a criança, para a família e para a escola. Todos envolvidos aí nesse pedagógico, né? Então, se você trabalha numa instituição, como profissional que você precisa respeitar as formas de registro dessa instituição. E nem sempre a instituição nos respeita, né, o nosso registro. E você não deve ficar esperando só por isso. Se você trabalha numa escola que no final do semestre você vai fazer X, né, para entregar para a família, como uma forma burocrática, porque é real isso. Não adianta também eu e a Monique ficar falando aqui, você vai fazer um registro maravilhoso, contando a história das crianças. Chega lá na prática, não é assim que funciona. O seu registro acaba se resumindo à ficha técnica. Né? Então, assim, vai acontecer. E é normal que aconteça porque é onde você trabalha. Então, como profissional, você vai respeitar isso. Mas você não pode se limitar a isso. Você não pode se limitar. Você precisa buscar mais. Então, assim, até os autores, sabe, gente? Leiam livros porque é importante, né? Assistam lives porque é importante ouvir pessoas, mas não tornem isso como verdades absolutas. Veja o que é bom para a sua turma, para a sua realidade. Como que você vai tornar esse registro possível numa sala que você tem muitos alunos e não tem ajudante? Ou numa escola que acredita, né, em outros tipos de registro mais mecânicos. Porque assim, você não vai inventar a roda do registro, isso não existe. Mas você pode sim validar o percurso das crianças e aprender muito, né, durante essas experiências e ver você no registro, né? Eu sempre busco, quando a gente vai gravar algum podcast aqui, ou vai estudar algum assunto, eu tenho pastas organizadas lá, né, no meu computador, de turmas que eu dei há muitos anos, e tenho atividades que eu realizei, tem vídeo, e eu retomo aquilo, e eu vou vendo a minha história como professora também, vou vendo o meu percurso, e isso é muito válido para que eu avance, para que eu não fique tornando, não, agora é assim, então eu vou jogar tudo fora, o que eu sei, não vale mais, né? Não vale mais, e agora é assim que acontece. Não, você vai olhar aquilo, né, com um olhar crítico, reflexivo principalmente, e aí você vai chegar no consenso, porque o registro não pode ser massivo, ele não pode ser pesado de maneira nenhuma, é conforme a Monique falou no início, senão ele vai virar uma tarefa que o professor faz e chata, né, desgastante, tem que registrar, nossa, você já entregou os seus documentos, entreguei tudo, graças a Deus, né? Com esse olhar. E não assim com aquele olhar, nossa, foi tão legal fazer, né? De cada criança, foi tão bacana. E eu vi quanto que a gente caminhou, foi legal, as famílias deram a devolutiva, ou a equipe mesmo da escola, né? A equipe pedagógica da escola viu e me enxergou ali trabalhando. Então, a intenção do registro é essa. E não de ser um mero cumpridor ali de mais um documento. Um protocolo, né? Mais um protocolo. E aí, se eu penso assim, é preciso fazer uma autoavaliação também, né? Se eu penso assim, estou registrando e não estou usando, como a gente falou lá no começo, isso está refletindo a professora que eu sou. Eu estou avaliando o percurso da minha criança?
ou eu estou verificando o que ela aprendeu, o que ela desenvolveu, só lá no final do semestre? Então, se eu me encaixo nessa pessoa que está avaliando só no final do semestre, é preciso reavaliar o meu trabalho de professora. Se eu não uso esse registro, quer dizer que eu realmente não estou acompanhando a minha criança como eu devo acompanhar. Eu ainda estou vendo o registro como um fardo, como algo que não faz parte da minha profissão. E isso é muito sério. Muito Sim. sério. E aí, lá no começo, a gente falava também dessa formação inicial, né? E a Zane falou agora sobre essa busca pessoal. Quando eu vou buscar, eu vou encontrar, assim, uma gama enorme de possibilidades. Existem pessoas que fazem diário de bordo, existem pessoas que estão sempre com a câmera ligada. O portfólio, né, também é bacana. O portfólio daquela turma, envolver as que tem, assim, que é maravilhoso, que é envolver as crianças, né, na produção dessas formas de registro. Até porque não envolver as crianças quer dizer que só você vai colocar a sua opinião ali. Aí quando você envolve, né, as crianças, elas colocam o olhar dela naquela proposta que foi realizada. No último podcast que a gente fez com a professora Rosa, né, ela falou sobre isso, né, que quando você muda de turma, você descobre lugares na escola. Por quê? Porque você está vendo agora com os olhos de outra faixa etária. de outra faixa etária, né? Ela né? falou isso. Mas na verdade, né, na sala ali, quando a gente deixa a criança se colocar, quando a gente escuta a criança de verdade, né, e considera e registra aquilo que ela fala, isso nos traz o olhar dela, né? Então o olhar dela acaba mudando o nosso. Naturalmente. E quando você conhece, assim, as diversas formas de registro e você tem experiência com essas diversas formas, você consegue adaptar a melhor para a sua realidade. Para o seu gosto, porque pode ser que você seja uma pessoa das imagens e goste mais das imagens, do vídeo, que a foto, ela mostra um momento, o vídeo mostra a situação toda. Então ele é mais rico, né, para te mostrar como está acontecendo. Se eu estou em uma turma em que eu tenho mais auxiliares, é mais fácil realmente eu registrar. Eu estou fazendo a proposta, tem alguém ali que eu oriento a fazer o registro para mim daquele momento, gravando, filmando, para depois eu visitar e fazer as minhas anotações. Se eu estou em uma turma com mais crianças, talvez eu tenha que lançar mão em outros momentos, lançar mão de mais momentos nos quais eu preciso parar e escrever mesmo depois que aquela aula acaba, porque eu não consegui registrar ali junto com eles. Então tudo depende, é preciso conhecer para eu adaptar à realidade que eu estou vivendo naquele momento. Sim. E quando que acaba, né, esse registro? Quando que ele termina? Ele termina quando ele não termina nunca. Pensando na nossa prática, ele não termina nunca. Mas quando eu finalizo a história com aquela turma, eu estou finalizando aquele percurso e eu entrego essa história a elas. Para começar uma nova. E para o professor isso continua. Né? Para aquela turma ele é finalizado, mas para o professor continua. E outra questão também que eu acho importante, assim, eu queria até propor um exercício aí para você que está nos ouvindo, nos vendo, né? Eu queria propor um exercício. Eu queria que você buscasse aí na sua documentação pedagógica pessoal, nas últimas turmas que quais tipos de registro você fez. Essa vai ser a melhor forma de uma professora conseguir enxergar se registra ou não, ou o que faz de registro, quais ferramentas utiliza. E conta pra gente. Porque assim, até liste, sabe? Faça mesmo uma lista, né? Daquilo que você usa, daquilo que você não usa. Pra que você usa? Você fez tudo aquilo lá, tem, né, 3.000 fotos no ano, né? Na turma. E pra que esse monte? Ano mais ainda, né? Esse ano fotos, muito mais. Vídeos. Então, assim, o que fez, né? Isso vai trazer pra você indícios daquilo que você precisa melhorar mesmo. Daquilo que você pode enriquecer a sua prática e mudar, porque a gente precisa mudar, né? E se você tiver a oportunidade, ampliando ainda mais o exercício, troque a impressão com uma colega.
que tipo de registro você fez, que tipo de registro ela fez. Juntando as ideias e as formas de registrar, vocês vão crescer muito, porque você vai aprender sobre uma outra perspectiva. Sim. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre o registro e vídeo também, né? Espero que vocês tenham gostado, né, Monique? Foi um prazer conversar com vocês. Antes de terminar, quero só mostrar um dos fazer livros que a indicação. gente usou como inspiração, né? A gente indica. Ele se chama Registros na Educação Infantil, Pesquisa e Prática Pedagógica. A organizadora é Luciana Esmeralda Osteto. O conteúdo é bastante rico e chama atenção, inclusive, para essa ilustração. A mãozinha como uma marca. Então, o registro é a sua marca. Sim. Então, deixe a sua marca, não deixe de registrar. Tchau, pessoal, até uma próxima. Foi um prazer. Até mais.